Oi, gente, eu vou continuar o assunto do vídeo passado, que a gente estava falando sobre a parte 1, né? Que a gente estava falando sobre a estratificação do sistema capitalista, a mobilidade social. Então, eu já tinha comentado que o sistema capitalista ele está organizado, né, pela divisão de classes, e essas classes elas são definidas pela acumulação do capital, pelo dinheiro. Então, se a gente organizar numa pirâmide, né, na base da pirâmide vai estar a maioria da população que não acumula, né, tanto capital, e no topo vai estar a minoria da população que retém o capital, né? Então, a base, ela produz para o topo poder consumir. E aí o Marx, ele fala muito disso, né, e fala de termos que a gente sempre escuta, que a base é o proletariado, e o topo é a burguesia, onde a burguesia explora o proletariado, né? A burguesia lucra acima da força de trabalho do proletariado. E aí entra vários termos, né? Como mais-valia, alienação, que também não cabe, aprofundar muito aqui, porque não é o foco. Mas o importante é essa exploração e essa forma que a sociedade está organizada, né? E aí, quando a gente fala de mobilidade social, a gente fala de ascensão econômica. A gente fala de migrar entre as camadas, né? Então, na sociedade da Índia, que a gente tinha conversado no vídeo passado, que tinha o sistema de castas, né? Não tinha possibilidade de ocorrer a mobilidade social. Você nascia numa camada, você morria naquela camada. E claro que no sistema capitalista não é assim. A gente não, né, nesse sistema que a gente está inserido, a gente não tem castas. E claro que existem pessoas que ascendem, né, economicamente e mudam de camada e se movem dentro da pirâmide. Mas falar que é uma mobilidade social assim muito presente e livre, igualitária, é muito equivocado também, é complicado falar, porque para ocorrer uma mobilidade social, né, igualitária, assim, todos teriam que ter as mesmas oportunidades, né? A gente teria que ter as mesmas capacidades de ascender economicamente, e a gente sabe que não é assim que acontece. O topo tem muito mais chance, tem muito mais oportunidade de ascender economicamente do que a base, até porque o topo está explorando a base, né? Então é bem complicado, claro que ocorre, mas não da maneira como deveria ocorrer, né? E aí essa diferença de oportunidades também entra muito a desigualdade social, né? A desigualdade social é essa diferença diferença econômica, né, entre as pessoas, e a desigualdade social não veio do capitalismo, não é uma consequência do capitalismo. A gente sabe que está muito relacionado, mas também esteve presente em diferentes épocas, em diferentes, né, tempos, modos de produção. Mas a desigualdade social, economicamente, principalmente, ela está muito ligada ao capitalismo, né? O Rousseau, o filósofo iluminista, ele fala que a propriedade privada, né, que é a base do capitalismo, a base da burguesia, é uma das principais causas da desigualdade social. Então, é importante reconhecer essa associação, mas sabendo que uma não gera a outra, né? Então, a desigualdade social, ela acaba sendo causada por inúmeras coisas, né? Como a má distribuição de renda, que é o que a gente está falando, a corrupção, o pouco investimento em coisas, né, sociais, em ações sociais, áreas, né, como saúde, educação, cultura. E é quando uma parcela pequena, bem pequena da sociedade mantém seus privilégios, né? E as outras perdem os privilégios que nunca nem tiveram. Então, é bem presente em todas as partes do mundo, né, de forma diferente, óbvio, mas está presente em todos os países e em todo canto que a gente olha. E aí é importante a gente falar, né, no contexto brasileiro, assim, que no Brasil a desigualdade social está muito relacionada a questões étnicas também, porque o Brasil ele tem um passado histórico, né, de escravidão muito forte, muito presente, porque nunca houveram medidas que incluíssem, né, que
trouxessem para dentro da sociedade as pessoas, os negros, né, escravizados. Então, essas pessoas sempre foram marginalizadas na sociedade, foram excluídas da sociedade. Então, as questões étnicas estão muito relacionadas à desigualdade social no Brasil. É sempre importante saber disso. Também a desigualdade social está escancarada na nossa cara quando a gente vê os índices, por exemplo. O Brasil ele é a 9ª economia mundial, mas ele está no lugar 79 no Índice de Desenvolvimento Humano, né, no IDH. Então, aconteceu alguma coisa. Houve uma péssima distribuição de renda, né? Então, é realmente quando a desigualdade social ocorre, né? Fica escancarada quando a gente vê que um grupo está sempre ganhando, né? E o outro está sempre perdendo. É quando poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Então, eu acho que deu para entender. Espero que tenha dado tudo certo. Muito obrigada por assistir e a gente se vê em outros vídeos.